E aí, beleza? Quem fala aqui é o Renan e você está no canal Broken Imp Games. E agora vamos falar aqui sobre os lançamentos de janeiro de 2026. E por essa temática eu acho que fica bem claro que muito possivelmente quando eu estiver lançando esse vídeo vai ser o último aqui do canal do ano de 2025. Então já queria deixar um agradecimento muito grande a todo mundo que acompanhou o canal, foi um ano bem legal, de várias mudanças, né, porque até então o canal tava meio parado, eu tava fazendo só conteúdo relacionado a Gwent, e aí acabou que eu falei, não, eu vou voltar com quadros de notícias de jogos que eu já queria fazer, vai ter review também, vai ter impressões de demo, coisa de board game que eu gosto bastante. Então acaba que foi um ano bem legal pra mim em relação à produção de conteúdo, acredito que tanto aqui no Broken Lamp quanto no Megascópio. E eu fico muito feliz que eu vejo que os vídeos estão pegando uma view legal para o que eu considero, claro. Eu sei que não são milhares, não são nem 1000 views, um ou outro que bate isso. Mas eu fico bem feliz que tem uma galera acompanhando e principalmente eu me sinto muito feliz em trazer esse conteúdo aqui para o canal. E quando tem qualquer feedback de vocês, isso me dá bastante animação também de continuar fazendo. E uma outra coisa, já queria deixar aqui para vocês também uma mini propaganda do Megascópio, que eu também faço vídeo lá. Nós temos nosso site www.megascopio.com.br, podcast, acessem lá. No momento da gravação desse vídeo, final de 2025, né, acabou que tá saindo a série de Fallout e lá eu tô fazendo a review episódio por episódio, que vai acabar ali por meados de fevereiro de 2026. Então acho que vale a pena vocês darem uma olhada lá, porque tá ficando bem da hora os episódios. Agora vamos para a temática do vídeo, que são jogos que serão lançados agora em janeiro de 2026. É uma lista que eu acho assim que não tá das melhores ou necessariamente das mais aquecidas, porém ela tá uma lista bastante interessante no aspecto de que, do que eu mapeei aqui, não tem nenhum jogo extremamente grande, mas são jogos que pode te entreter, que trazem temáticas legais e que tem um potencial muito bom. Então, já vamos começar aqui o ano de 2026 com Pathologic 3, que vai chegar aí para PC, PlayStation 5, Xbox Series X e S. E o Pathologic, ele é um jogo que ficou, eu acredito que ele ficou muito famoso no Brasil pelas análises do Felipe Ramos, né? Que muita gente acabou até talvez conhecendo o jogo por lá. Foi o meu caso mesmo, que caí num vídeo dele falando sobre Pathologic. Não cheguei a jogar, e do que eu vi que ele falou, é um jogo que parece interessante, mas que eu não sinto que é pra mim particularmente. Mas eu acho que esse jogo ele vai trazer aquela temática de ser meio que um walk simulator, em que você vai resolvendo os problemas. Pelo que o trailer já mostra, a gente vai ter umas mecânicas aqui de viagem no tempo, em que você pode mudar o passado, mas vai trazer consequências para o futuro, o que já traz uma mudança significativa no desenrolar da narrativa do jogo, e com certeza eu acho que isso vai ser bem legal e trazer uma rejogabilidade muito grande. Além do mais, eu gostei bastante do visual do jogo. Se puder, eu vou tentar jogar? Vou, mas sinceramente não é minha prioridade, talvez não seja muito o meu tipo de jogo. Mas, né, é um jogo que de qualquer forma me chama atenção, e eu acredito que uma galera vai querer dar uma chance pra esse jogo. Só falando um pouquinho mais dele aqui, você vai jogar com um médico e você vai tentar entender essa doença, e você vai ter 12 dias ali pra tentar salvar a cidade ou realizar alguma ação. Então é um jogo que eu acho que vai ser bastante promissor e bastante divertido, e vamos ver se você vai ser tipo eu, que vai dar uma chance pro jogo, mas mesmo não sendo muito sua praia, ou qual vai ser. Aí nós também temos o Code Violet, né? O Code Violet, que é, pra mim, carinhosamente, o Dino Crisis da nova geração, porque esse jogo, a gente já viu ele esse ano algumas vezes. Ele foi adiado 2 vezes, se não me falha a memória. Era pra ser lançado em novembro, aí foi pra dezembro, aí jogaram pra janeiro, porque falaram que tava faltando polir um pouquinho mais, né? Já que a Capcom não traz um Resident Evil, nem que seja um remake do 1 e do 2, o 3 a gente pode deixar pra lá. Eu acho que esse jogo, não vou falar que ele vai suprir, mas ele trabalha uma temática de survival horror que foge um pouco das linhas convencionais, né? A gente tá muito acostumado numa linha de survival horror em que o nosso inimigo é uma sombra, é um zumbi ou algo do gênero. Aqui não, aqui a gente vai ter os dinossauros e tal.
E eu acho que vai ser bem interessante a premissa do jogo, dessa mescla de ficção científica com survival horror. Então é um jogo que pra mim promete bastante e eu fico bem empolgado para jogar Code Violet. Agora vamos para Broken Lore Unfollow. Esse jogo já sai bastante do meu escopo, do que eu costumo jogar. Mas se eu falar que ele não me chamou atenção, eu tô mentindo. Porque ele vai ter uma pegada de um horror psicológico, mas que vai beirando o aspecto do surreal, né? Então a gente vai ter o macabro, a gente vai ter essa cena aqui do corredor branco, por exemplo, me lembra bastante aquela questão de conceito de lugares limiares que pode não apresentar uma ameaça muito grande inicialmente, mas que traz um desconforto gigantesco. E esse jogo eu acho que ele vai ser muito legal. Eu fico com vontade de jogar, mas infelizmente não é muito jogo que eu sei que eu vou sentar pra jogar por ter um pouco de medo real, né, desse jogo de terror assim, um pouco mais imersivo assim, acaba não sendo muito a minha praia. Aí, ele vai chegar no dia 16, tá, o Code Violet no dia 10. Aí nós vamos para Mio, Memories in Orbit. O Mio, ele vai ser um jogo que eu acho que os outros que pela Focus Interactive, gosto dos jogos que eles distribuem. E ele vai ser um Metroidvania bastante bonitinho. Eu acho que esse jogo tem potencial de alcançar um público grande. Esse jogo tá no meu radar para pegar para jogar. Ainda mais porque eu gosto bastante de Metroidvania. E aqui, assim, não sei quais mecânicas necessariamente novas ele vai trazer. Mas normalmente todo Metroidvania acaba trazendo algo no mínimo diferente para você aproveitar um pouco da sua gameplay, mas ainda assim, por ser um Metroidvania, eu acho um pouco previsível certos elementos dele, né, como a gente vê aqui na tela. Mas, claro, pode surpreender muito pelo que o jogo carrega. Aí nós vamos para Highguard. Highguard é um jogo que eu acho que já tem um vídeo aqui no canal, já deve ter saído essa altura do campeonato. E assim, esse jogo, eu não sei nem o que pensar dele, porque ele foi vendido no final do Game Awards como a grande revelação, o jogo que deixou o Geoff Keighley de pau duro. Só que, cacete, esse jogo, ele é, pra mim, uma coisa extremamente genérica. Ele pode ter o seu diferencial, só que ele pegou um espaço que, tradicionalmente, no evento, mesmo sendo muito comercial, é reservado para jogos que o público mais aguarda. E o que o público mais aguarda recentemente é realmente você ter um jogo single player, um jogo mais focado na narrativa. Se a gente pegar o Highguard e bater com outros jogos que já existem, como por exemplo o Paladins, o Valorant, vai ter muitas mecânicas. Não, porque aqui você vai poder usar montarias. Tá bom, em Paladins você também pode usar montarias. Então aqui a gente cai num ponto de semelhança com muitos outros jogos. Eu não sei o que esse jogo vai trazer de novo. Ele vai ter uma beta para PC até o momento, no dia 26 de janeiro, tá? Então, assim, vamos ver qual é a dele, mas ao que tudo indica, a esse primeiro trailer, ele parece bastante um jogo um tanto quanto genérico, né? Vamos aguardar aí pra gente bater um martelonão sobre isso. No PC, sinceramente, eu não vou testar. Mas se sair para console, vou dar uma chance pro jogo, ver qual é, vai que rola uma análise, algum review, alguma coisa do gênero, pra gente, mesmo que for criticar o jogo, criticar com um pouco mais de propriedade. Aí agora nós vamos para o Car In. O Car In, ele é um jogo que me lembrou bastante Jusante, não sei se vocês se recordam, Jusante, se não me falha a memória, é de 2024 ou 2023, e é um jogo de escalada de um menininho que vai subindo ali a montanha, mostrando toda a cultura que ficava ali, uma cultura já deteriorada, e você vai levando com você um filhotinho de alguma coisa que vai encontrar ali seus pais no final, um final todo bonito, e o jogo tem um visual bastante único. E aqui eu acho que a gente vai cair nessa, a gente tem um visual bastante único, vai trabalhar a temática escalada, só que aqui ele vai ter uma pegada bem mais realista do que a gente podia ter de Jusante, né? Eu gostei disso, pra mim tem aquele jogo daquele jogo que vai ser aquele cozy game, que você vai relaxar,
mas não tanto, porque o jogo ele vai te desafiar em diversos momentos para você ser preciso, para você descansar, ao mesmo tempo que você vai poder apreciar algum tipo de paisagem. Então, achei a proposta do jogo interessante, que vai trazer esses elementos aí, vamos falar assim, um pouquinho de survival, um pouquinho de escalada, mas com o pé no chão. Então, acho que é um jogo que tem bastante potencial e vai ser bastante divertido. Aí agora nós vamos para o I Hate This Place. I Hate This Place, ele é um survival numa pegada no Rest for the Weekend. No Rest for the Wicked, eu ainda não joguei, mas eu tenho bastante vontade, já procurei para jogar o jogo e tal. E o I Hate This Place vai nessa toada de zumbi, de alguma coisa que tá contaminando, então você vai tendo essa parte de desenvolvimento, não vou falar de base necessariamente, mas de survival, pra mim que parece bastante leve. É muito mais você encontrar um lugar seguro para passar a noite, enquanto você mata criaturas e explora outros lugares durante o dia. Ele vai num terrorzinho que eu acho que vai numa pegada bem legal, que pode aglutinar uma galera bacana. E ele, se não me falha a memória, também vai ter elementos multiplayer para você, por exemplo, poder jogar com seus amigos, etc. Então é um jogo que tem um potencial bem interessante. Que nem eu falei no começo do vídeo, janeiro é um mês que não tá para grandes lançamentos, mas pô, tá com uma lista bacana, tá com jogos interessantes e é aquele mês que vai tá light para você dar uma chance para outros títulos mesmo, sabe? Para mim eu tô vendo janeiro como este mês. E aí nós vamos para Code Vein, chegando no dia 29 para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X e S. E ele é aquilo lá de ser um Dark Souls de anime, né? Eu acho que aqui a gente vai ter essa mesma identidade do jogo mantida, com aquele foco de você jogar com mais de um personagem, que eu acho bem característico dele, traz uma dinâmica diferente para o jogo. E as criaturas dele, ele é bastante único também. Normalmente eu tenho um certo problema com jogos de anime por serem um tanto quanto genéricos. O primeiro Code Vein para mim já se mostrou um tanto quanto diferente disso, por trazer outros elementos que diferenciavam ele do que a gente podia esperar de um jogo de anime comum. E eu acho que Code Vein 2 pode ser um desses jogos que vai pegar essa essência, que nem eu falei, manter e evoluir, trazendo um universo bastante próprio. E para finalizar, a gente vai ter o 2XKO, que é o jogo de luta da Riot, que vai trazer os personagens de League of Legends. O jogo, até onde se sabe, ele vai chegar em janeiro, se não me falha a memória, não temos a data correta. Aqui eu peguei no trailer do PC, que foi disponibilizado em setembro, um beta fechado, depois foi para beta aberto, e ele está disponível na Steam, se não me falha a memória. Só que agora em janeiro ele vai chegar para PC com os personagens, ao que tudo indica ele vai ser gratuito, então a gente pode esperar uma monetização bastante pesada, acredito que nos personagens e em questão de skins também, como é bastante habitual da Riot fazer isso, né? Não tem muito para onde a gente fugir nesse aspecto. Então, vamos ver qual vai ser de 2XKO. É um jogo que eu acho que... Eu até fiz um vídeo falando sobre isso, que tem um potencial grande para balançar a questão dos cenários competitivos. Se o jogo for bem desenvolvido, for bem balanceado, não só por isso o jogo vai chegar num patamar competitivo legal. Para o jogo chegar nesse patamar competitivo, o que tem que acontecer também é que você tem que ter um nome de impacto por trás. Então, por exemplo, Mortal Kombat já vem há bastante tempo, Street Fighter já vem galgando espaço há bastante tempo. Quando a gente fala no 2XKO, ele tem uma certa dianteira no aspecto de você já ter jogadores de League of Legends, já ter jogadores de Legends of Runeterra, né, que é o card game de League of Legends, que utiliza os mesmos personagens e histórias já trabalhadas nesse universo. Então você não está pegando nada do zero, você está utilizando algo já construído e reaproveitando isso de uma maneira muito eficiente. Então, para mim, isso vai trazer uma dianteira boa para o jogo e fazer com que ele ganhe sim um certo destaque frente a outros títulos de luta e que tenha um potencial no cenário competitivo bastante grande. Então, eu acho que a lista vai ficando por aqui. Se a gente parar para ver as datas, né, tirando aqui o 2XKO, que
Eu não coloquei data porque eu sinceramente não achei. A maior parte dos jogos vão ficar para o finalzinho de janeiro aí, nos últimos 10 dias. Nós vamos ter alguns lançamentos legais no começo, como Pathologic, Cold Violet. Aí depois a gente vai ter uma pausa de alguns dias, tem o Broken Lore, tem mais a pausa de diversos dias, e de dia 20 pra frente a gente vai ter os outros jogos que eu comentei. Logicamente, outros jogos também vão ser lançados, mas nos artigos que eu costumo trazer, eu trago sempre uma média de 9 a 10 jogos para não ficar nada muito inchado, né? Então espero que vocês tenham curtido as indicações. Se tem alguma coisa que ficou fora da minha lista aqui, escreve aí para a gente trocar essa ideia, que é sempre bastante interessante. Se inscreve no canal para não perder nenhum conteúdo, lembrando sempre que sugestões para futuras temáticas são sempre muito bem-vindas. Bom, é isso aí, muito obrigado e até a próxima.